Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. É isso aí. Como eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, não sei se vai ser pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim, fica logo aí esse recado do Huawei. Aliás, Huawei, um grande abraço, tamo junto, é nóis. E para você, meu caro aluno, como vocês podem perceber, vamos falar sobre regionalização ou as regionalizações do território brasileiro. Antes que vocês perguntem, não, eu não errei lá em cima, está escrito Brasil com Z, porque nós não estamos falando do Brasil, e sim do Brasil, in English. Tá pensando o quê? Bem, galera, a gente vai ter esse assunto agora, então olha a nossa vinheta aí, me aguarde que eu tô chegando. Muito bem. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divisão regional do Brasil, sobre como aconteceu esse processo, quais são as divisões que nós temos, uma série de coisas. Mas, primeiro, vamos esclarecer algumas coisinhas que eu acho que são bem importantes para que o resto da aula faça sentido. Primeiro, a gente vai falar sobre regionalização e região. Portanto, ao falarmos de região, a gente está falando de um território que se distingue dos demais, né, se diferencia dos demais por possuir características próprias, tipo clima, produção, enfim, uma série de coisas. Portanto, regionalizar significa dividir em regiões determinadas, algumas áreas, né, através de características semelhantes ou diferentes e delimitá-las. Portanto, quando comparamos a região sudeste, sabemos que esta é diferente da região nordeste e vice-versa. Por exemplo, a região sudeste é mais industrializada, enquanto a região nordeste tem como característica uma economia mais primária ligada a, por exemplo, a agricultura. Enfim, dividir o Brasil em regiões ajuda a diferenciar suas características e a buscar um melhor estudo para o controle e gestão, servindo para promover o desenvolvimento econômico de uma região. Os órgãos públicos e os geógrafos, nós aqui, que são os principais responsáveis por propor essas divisões com diferentes objetivos e critérios. E, já que nós estamos falando em critérios, cada tipo de regionalização é feita a partir de um único ou de mais de um critério, né? Por exemplo, a gente pode dividir uma área em regiões naturais a partir do clima, do relevo ou da vegetação, ou então a gente pode dividir essa área a partir de aspectos econômicos ou históricos. Enfim, a lista é bem grande dos critérios que a gente pode utilizar. Pode ser tipo a partir de continentes, ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, culturas, economia, aspecto histórico, recursos hídricos, enfim, cara, pode ser muita coisa. Então, como você já percebe, tem vários critérios. E essa escolha do critério vai depender única e exclusivamente do objetivo e da finalidade de cada divisão regional, né? Então, pensando nisso, dividir regionalmente o Brasil é uma tarefa bem complicada, muito mesmo, porque, bom, primeiro a extensão territorial do nosso país, né? São ali mais ou menos arredondando 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa extensão por si só, né, faz a gente ser o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. Como consequência, né, desse tamanho territorial, nós temos em primeiro lugar uma variedade natural quanto ao clima, vegetação, solo, relevo, enfim, é uma variação muito grande. Em segundo lugar, nós temos uma variedade econômica também, devido a vários fatores históricos. Por exemplo, a região sudeste concentra o parque industrial, né, enquanto que a região norte possui características de atividades extrativistas. Se a gente for falar no aspecto demográfico, ou seja, da população, a gente também vai perceber uma diferença bem grande em relação ao nosso território. A região norte, por exemplo, ela representa ali algo em torno de 45% do território brasileiro. Porém, possui apenas 8% ali, mais ou menos, da população. Enquanto que, por seu lado, a região sudeste, ela representa ali quase 11% do território brasileiro, porém ela possui mais de 42%, quase a metade da população brasileira, né? E essa quase metade é responsável por ali mais de 50% do PIB do Brasil. Ou seja, as regiões do Brasil elas têm marcas da desigualdade. Cada região deve ter um planejamento diferenciado, até por isso que a gente faz a regionalização. Com isso, a tarefa de regionalizar, né, torna-se um desafio bem grande, um desafio bem, sabe, complicado e que praticamente a gente pode afirmar ainda não acabou, né? Futuramente vão surgir outras propostas de divisão regional, porém a gente não vai falar sobre o futuro, a gente vai falar sobre as que estão acontecendo e as que já aconteceram, né? Então acompanhe que a gente vai fazer uma pequena viaginha no tempo agora para falar sobre isso. Antes de começar a falar sobre a questão do histórico da regionalização, eu acho importante deixar mais uma vez frisado isso, então eu vou meio que repetir o que eu já disse, só que de um outro jeito, né? De uma forma um pouquinho diferente.
Quando a gente fala de divisão regional do Brasil, a gente precisa entender que a gente está falando de um conjunto de estados e municípios que são separados em região, certo? E o principal objetivo disso é ampliar o conhecimento regional do país e, a partir daí, definir uma base territorial para levantamento de certos dados estatísticos. O principal objetivo, cara, quando a gente fala em regionalização, né, sobretudo no Brasil, é aumentar a compreensão e a perspectiva de organização do território do próprio país, né, no caso do nosso país. E, a partir daí, auxiliar na implantação e gestão de políticas públicas por parte do governo. Como eu já disse, acho que eu já falei, se não falei, falo agora, a divisão do Brasil, né, a divisão regional, hoje, atualmente, é a responsabilidade do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? E agora sim, a gente vai começar a ver como que ao longo do século XX foram elaboradas diversas divisões regionais que abrangem vários conceitos, sendo os principais as zonas fisiográficas e micro-regiões, mesorregiões, tá, a questão homogênea, as questões homogêneas e heterogêneas do nosso território. Enfim, cara, é muita confusão, muita onda, mas é bacana, eu acho que vocês vão gostar. Lembrando que essas divisões regionais elas se estabeleceram em diversas escalas ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que esse processo de regionalização ele foi cheio de pequenas mudanças, né? Já que elas estavam sujeitas dependendo da questão política que estava acontecendo no Brasil, dependendo de uma série de fatores, essas regionalizações elas poderiam criar ou extinguir estados, territórios, enfim, tá? Tanto é que por isso que hoje o IBGE ele realizou mais no passado, mas realiza ainda várias revisões periódicas no modelo de divisão regional, apesar de que nós estamos com um que já dura há bastante tempo. Porém, sem mais delongas, vamos começar agora o processo histórico de regionalização do Brasil. Então, começando a falar sobre esse processo de regionalização, a primeira divisão regional do Brasil, ainda que não oficial, digamos assim, foi realizada através do Tratado de Tordesilhas, lá em 1494. Como nós já falamos disso bastante lá em Estudos Amazônicos, vocês estão ligados que nessa divisão, né, a parte leste do Brasil ficou sob domínio de Portugal, enquanto que a parte oeste ficou sob domínio da Espanha, tá? Depois as coisas foram mudando. Tá, o tempo foi passando um pouquinho e em 1534 começou uma outra divisão regional do Brasil, ainda no período colonial, claro, a divisão que consistia nessa fragmentação do nosso território em capitanias, né? Foram criadas 15 capitanias, 15 partes de terra, né, que foram depois nomeadas como capitania, e essa divisão ocorreu para que a coroa portuguesa conseguisse, de certa forma, administrar melhor a colônia. Cada capitania tinha um membro da corte do governo que deveria promover o desenvolvimento da capitania e responderia diretamente ao rei. A partir da independência do Brasil, nenhum outro modelo de divisão regional foi estabelecido, pelo menos não ali que se tenha conhecimento, não algo que tenha, sido registrado. Porém, a partir de 1913, isso começou a mudar e a gente vai ter o primeiro modelo de regionalização do Brasil que, digamos, é mais próximo do atual que a gente vive, e a gente vai começar a ver esse modelo de 1913 a partir de agora. A primeira divisão regional do Brasil em grandes regiões, né, foi proposta lá em 1913, os chamados 5 Brasis. Foi uma divisão que foi criada, na verdade, para ser usada ali no ensino de geografia dentro das escolas. Os critérios utilizados para fazer essa divisão foram basicamente físicos, já que a natureza era considerada duradoura, né, quase que para sempre, enquanto que as atividades humanas eram totalmente mutáveis, né, poderiam ir mudando com o tempo. Essa divisão regional ela deveria ser baseada em critérios que que resistissem por bastante tempo. Tal divisão demonstrava uma preocupação muito grande, né, na época que se tinha em fortalecer a imagem do Brasil como nação, como país, né, já que a República havia sido proclamada há pouco tempo, né, lá em 15 de novembro de 1889. Então, essa regionalização em 1913 acontece pouco tempo depois do Brasil finalmente ser declarado uma república. Essa divisão de 1913 ela foi muito importante porque ela influenciou basicamente vários estudos e pesquisas até a década de 1930. Então, nesse período surgiram muitas divisões, várias mesmo. Eu coloquei essa de 1913 porque ela foi a primeira, mas de lá para cá várias surgiram, cada uma usando um critério diferente. Porém, em 1938 foi preciso escolher uma delas para fazer parte do Anuário Estatístico do Brasil, que era uma espécie de documento que continha várias informações sobre população, território, desenvolvimento da economia, enfim, que deveria ser atualizado todos os anos. Então, para organizar essas informações, era necessário que tivesse uma divisão regional do Brasil mais próxima do que se imaginava. Então, é a partir daí que surge, em 1938,
outra divisão regional, que é essa que vocês estão vendo agora. Em 1945, o Brasil já tinha outra divisão, como vocês podem ver, e de acordo com essa divisão regional, o Brasil possuía agora 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Bom, na porção norte do Amazonas foi criado então o território do Rio Branco, que atualmente é o estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o estado do Amapá. E, enfim, vocês percebem que as modificações começam a ficar um pouquinho mais fortes. O Mato Grosso ele perdeu uma porção ao noroeste, né, que foi na época batizado como território de Guaporé, e uma outra porção ao sul, que na época foi chamada de território de Ponta Porã. Lá no sul do Brasil, né, a Paraná e Santa Catarina acabaram tendo, digamos, um corte ali, né, na parte oeste, e foi criado o território de Iguaçu. Então vocês percebam que nesse momento a gente já começa a ter digamos, um processo mais forte de criação, de separação de estados, e não para por aí. Se vocês forem perceber, nessa próxima que vocês estão vendo a partir de agora, em 1950, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e o estado do Maranhão e do Piauí passaram a integrar uma outra região, no caso a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formavam a região Leste. Tá? O tempo foi passando um pouquinho e em 1960 foi criado Brasília e o Distrito Federal, que é a atual capital do nosso país. Certo? E que foi transferida, no caso do Sudeste, para o Centro-Oeste. Né? A capital era o Rio de Janeiro, que ficava no Sudeste, agora é Brasília e fica no Centro-Oeste. Em 1962, o Acre acabou se tornando um estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima. Então, as mudanças continuam. O Brasil, na época, efervescia, era muita coisa acontecendo e a nossa geografia estava mudando bastante. Devia ser um horror para a galera que fazia mapas na época, porque uma hora um estado existe, outra hora não existe, uma hora é desse nome, outra hora já é de outro nome. Mas, enfim, esse é mais um capítulo dessa divisão regional do nosso país. Já nessa regionalização aqui dos anos 70, o Brasil ganha um desenho regional bem parecido com o que é atualmente. Bem parecido mesmo, né? Com algumas pequenas mudanças que a gente vai ver lá para frente. Enfim, nasceu a região Sudeste, né? Com São Paulo e Rio de Janeiro sendo agrupados ali a Minas Gerais e ao Espírito Santo. O Nordeste recebeu os estados da Bahia e de Sergipe e todo o território de Goiás, que ainda não tinha sido dividido, né? Agora pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, né? Dando origem ao que viria a ser o estado do Mato Grosso do Sul. Bem, essas foram as principais mudanças que nós vimos aqui na regionalização dos anos 70. Como eu falei, ela é bem próxima do que é atualmente. Porém, no ano de 88 e depois um pouquinho mais nos anos 90, nós viemos a ter a definição atual de como é a regionalização oficial do Brasil. Então, com as mudanças que nós tivemos na Constituição de 88, ficou definida a divisão brasileira que permanece até os dias atuais, por enquanto. Né? O estado do Tocantins foi criado, né, a partir da divisão de Goiás e foi incorporado à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos, né? Até então eles eram apenas territórios. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. E basicamente essas foram as principais mudanças que nós tivemos a partir dos anos 90. De lá para cá, como eu disse, nada mudou, porém, como eu falei também, né, por enquanto, né, não dá para a gente se acostumar com essa regionalização para sempre, até porque, bom, vocês não lembram, vocês eram muito novos, mas há pouco mais de 10 anos, cerca de 10 anos mais ou menos, houve uma proposta de separação do Pará que acabou não indo para frente, mas sabe como é que é? Pode acontecer de novo e de repente numa dessas o Sim ganha e o Pará vai ser modificado, outros estados. Então, isso não é eterno, isso é o que está acontecendo no momento, mas pode mudar a qualquer momento, sobretudo por questões políticas. Portanto, né, essa é a divisão oficial do Brasil, né, que divide o Brasil oficialmente hoje em 5 regiões. E nós temos a região Centro-Oeste, né, que é composta por Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Temos a região Nordeste, caracterizada pela seca, né, ocupa uma área ali relativamente grande, onde tem ali os estados de Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Região Norte, a região que nós vivemos, né, formada pelo Acre, Tocantins, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. A região Sudeste, a região economicamente mais importante do Brasil, certo? Composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E finalmente a região Sul. Inclusive a região Sul, de vez em quando a gente tem uma onda meio torta, né, de querer se separar, de fazer,
sabe, do Sul um país autônomo, enfim, cada um com sua doidice, né? Lá eles são basicamente formados por 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir de agora a gente vai ver que, além dessa regionalização que nós acabamos de ver, que é oficial, criada pelo IBGE, o órgão do governo federal, existem outras regionalizações que são consideradas não oficiais, porém, de certa forma, elas são até mais completas do que a regionalização oficial, porque ela leva em consideração outros fatores que a regionalização oficial não leva. Por exemplo, quando a gente fala na regionalização oficial, né, não existe nenhum estado que integra 2 regiões ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Aqui na regionalização oficial, cada estado está dentro totalmente de uma região ou de outra. E a gente vai ver que a partir de agora, nessas regionalizações não oficiais, a coisa muda um pouquinho, porque elas costumam ser mais dinâmicas, mais jogo de cintura, né? Enfim, vamos ver do que se trata. Pois é, galerinha, existe sim uma outra forma de regionalizar o Brasil, de uma maneira que consegue captar melhor, digamos, a situação socioeconômica, além de também perceber com mais clareza as relações entre a sociedade e o espaço natural. Trata-se, por exemplo, em uma dessas regionalizações, né, da divisão geoeconômica do país, que divide basicamente o nosso país, né, em 3 grandes complexos regionais: o complexo Centro-Sul, o complexo Nordeste e o complexo Amazônia. Ao contrário da divisão regional oficial do IBGE, essa foi feita por um professor, por um geógrafo brasileiro chamado Pedro Pinchas Geiger, ali no final dos anos 60. Nessa regionalização, o professor Pedro ele levou em consideração o processo histórico de formação do território brasileiro, em especial a industrialização, né, associando isso aos aspectos naturais. Essa divisão em complexos regionais ela não respeita o limite dos estados, né? Portanto, vocês vão ver vários estados ali que estão parte numa região, parte em outra região. Por exemplo, o norte de Minas Gerais ele se encontra no Nordeste, enquanto que o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul. O leste do Maranhão encontra-se no Nordeste, enquanto que a parte oeste está ali na região amazônica. O sul do Tocantins e o do Mato Grosso se encontra ali no Centro-Sul, enquanto que o resto está ali totalmente na Amazônia. Então vocês percebem que assim, as coisas não são bem definidas, tipo você é dessa região e ponto. Não, é mais flexível. E como as estatísticas econômicas e populacionais são produzidas por estado, essa forma de regionalizar ela acaba não sendo tão útil sob certos aspectos, mas é muito útil para a geografia, porque ajuda a contar a história da produção do espaço brasileiro e compreender melhor isso tudo aí. Então, de modo geral, dando uma resumida, o Nordeste foi o polo econômico mais rico da América Portuguesa, com uma base na monocultura da cana-de-açúcar, usava trabalho escravo, enfim. Se tornou ainda no século XX uma região economicamente bem problemática, com forte excedente populacional e graves problemas sociais. As migrações do nordestino para outra região acabam, digamos, confirmando essa situação de extrema pobreza. O Centro-Sul é, na atualidade, o núcleo econômico do nosso país. Ele concentra a economia moderna, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola, além de uma melhor estrutura de serviços e, enfim, de uma série de outros aspectos econômicos. Nessa região do Centro-Sul que está a capital do nosso país, né, a capital política, Brasília. E finalmente falando sobre a Amazônia, né, a Amazônia brasileira é o espaço de povoamento mais recente, por assim dizer, ainda no estágio inicial da ocupação humana. Inicial mais ou menos, na verdade, né? Não é bem inicial, mas ainda estamos engatinhando em algumas questões. É uma área que está coberta por uma densa floresta, clima equatorial, vocês estão ligados, né? E isso acaba dificultando o povoamento. Mesmo assim, os movimentos migratórios, né, na direção daqui da Amazônia partem tanto do Centro-Sul como do Nordeste, sendo que hoje a região amazônica é a que mais recebe população, né? E apesar de que essa é uma visão ainda superficial, né, da organização do espaço geográfico brasileiro. Bem, essa regionalização ela resume as principais características naturais e humanas de cada uma dessas regiões, que possuem vastas áreas, verdadeiros complexos regionais, né, tanto o Nordeste, Centro-Sul e Amazônia, eles registram profundas desigualdades, tanto naturais, sociais e também econômicas. Então, vocês vão perceber que essas regiões apresentam diferenças entre si e uma série de variedades, tanto interna quanto externa, né, da paisagem geográfica. Então, mais uma vez, em meio a essa pobreza tradicional, né, o Nordeste ele acaba abrigando imensos recursos econômicos e humanos,
que acabam apontando caminhos para essa, posso dizer assim, superação de uma crise que já se prolongou até por tempo demais, infelizmente. Essas transformações introduzidas na zona irrigada ali de São Francisco, por exemplo, a criação de zonas industriais na área litorânea, comprovam que existe possibilidade do Nordeste melhorar a questão econômica, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Eu pretendo gravar um vídeo especificamente falando sobre esses complexos regionais, tanto a Amazônia quanto o Centro-Sul e também, claro, o próprio Nordeste, que a gente está falando um pouquinho aqui. Tá? Então, para a gente não se debater muito nessa questão, aguarda que vai ter um vídeo falando somente sobre o Nordeste, sobre o Centro-Sul e sobre a Amazônia. Inclusive também falando sobre, quando a gente fala sobre o Nordeste, né, sobre a divisão que existe dentro do próprio complexo regional nordestino, que a gente vai ver em outro momento, né? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o meio norte. Quase eu esqueço. Por último, vamos falar dessa outra divisão regional, né, que é do professor Milton Santos. A gente chama os 4 Brasis, né? O critério principal dessa regionalização, que foi proposta pelo professor Milton Santos e pela Maria Laura Silveira, né, que foram 2 geógrafos brilhantes, foi o meio técnico, científico e informacional. Isso explicando melhor, como a informação e as finanças estão irradiadas, né, de maneira irregular, desigual e distintas pelo território brasileiro, isso acaba determinando a existência desses 4 Brasis que a gente está vendo aqui no mapa, né? A gente tem a região amazônica, que é composta pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e tem como alguma das suas principais características as baixas densidades, tanto técnicas, técnicas eu quero falar de tecnologia, de infraestrutura, enfim, né? E demográficas, no caso, a população. Temos também a região Nordeste, né, composta pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que entre as suas principais características, né, foi a primeira região a ser povoada, apresenta ainda hoje uma agricultura pouco mecanizada, ou seja, não tem assim, o uso de tanta tecnologia, principalmente se comparado à região Centro-Oeste e à região concentrada, que a gente vai ver daqui a pouco. A região Centro-Oeste é a região que é basicamente composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Então perceba que aqui você tem o estado de Tocantins fazendo parte da região Centro-Oeste, enquanto que na regionalização do IBGE, o Tocantins é região amazônica, região norte, desculpa. Como característica da região Centro-Oeste, né, a gente tem uma agricultura globalizada, tá? Altamente globalizada. Isso é moderna, mecanizada, produtiva. Enfim, é uma agricultura que está ali realmente em um nível de técnica, de avanço tecnológico bem alto. E por fim, a região concentrada, né, que temos ali Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acaba por ser a região que concentra a maior população, né, a maior parte da população do Brasil, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, shoppings, supermercados, enfim, as principais rodovias, infovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos e científicos, além das próprias finanças do país. É o coração financeiro do país, é onde está, como eu disse, o estado de São Paulo, entre outros estados que também são bem importantes. Então, essa regionalização, assim que nós tivermos um tempinho, eu pretendo também gravar um vídeo falando só sobre ela, para que não fique uma coisa assim mal entendida. Eu quero que vocês entendam basicamente a diferença entre essas 3 regionalizações, tanto a do IBGE, quanto a do Pedro Pinchas Geiger, quanto essa do professor Milton Santos. Mas isso vai ser vídeo para outro dia, tá? Até porque agora eu já estou cansado, eu estou com fome, eu quero dar uma merendada. Portanto, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na próxima aula, vai ter atividade depois, então fique esperto e você já sabe, né? Qualquer coisa é só chamar o pai, que a gente está aqui para ajudar. Abração e até a próxima.